Você já deve ter ouvido falar que é possível ganhar dinheiro com serviços ambientais. Nessa série de 3 vídeos, vamos entender como isso acontece. Nela, vamos tratar da origem do problema, os gases de efeito estufa, quais os mecanismos que adotamos para resolvê-los e como você pode contribuir para a solução e, de quebra, se beneficiar. Vem comigo! Bom, a nossa história começa cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, lá na formação do universo. Não, é brincadeira. Precisamos apenas entender a dinâmica de alguns elementos químicos. Para não ficar muito confuso, vamos trabalhar com o carbono, ok? O carbono é um elemento químico natural, distribuído por todo o globo terrestre. Ele pode ser encontrado desde as camadas mais altas da atmosfera, nas rochas, no solo, nos vegetais e até dentro de nós, já que o carbono forma compostos importantíssimos para a manutenção da vida, como, por exemplo, açúcares que utilizamos na alimentação e até as proteínas que formam o nosso DNA. Mas qual a relação entre carbono e serviços ambientais? Bem, serviços ambientais são mecanismos de redução de impactos ambientais. E existe uma forte relação entre o carbono e esse serviço. Bom, mas como isso? Bem, dentre a infinidade de possibilidades, de elementos ou ações que podem quebrar o equilíbrio do meio ambiente, vamos focar no aquecimento global. O aquecimento global se deve principalmente devido ao aumento das emissões de gases na atmosfera, que causam o efeito estufa. Sendo que o principal agente causador deste efeito estufa é o dióxido de carbono. Olha o carbono aí. Mas vamos entender direito essa história. O efeito estufa, normalmente, é tratado como um vilão, mas não é bem assim. Esse fenômeno ocorre devido a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada, composta principalmente por gás carbônico, metano e óxido nitroso, e vapor d'água, é um fenômeno natural. Sim, ele é natural. E é fundamental para a vida, pois, sem essa camada, o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de algumas espécies. Vejam, da radiação solar que chega ao nosso planeta e é dissipada ou absorvida, uma parte é retida por essa camada de gases, que causa o efeito estufa, pois aquece a atmosfera como em uma estufa. Mas a questão não é o fenômeno natural em si, mas o agravamento deste que é causado pelo homem. A queima dos combustíveis fósseis, carvão, gás natural e petróleo, incluindo gasolina, óleo diesel e etc., implica na emissão dos chamados gases de efeito estufa para a atmosfera, sendo que cerca de 86% das emissões do CO2 do mundo vem da queima de combustíveis para a produção de energia ou materiais. O aumento do CO2 também é decorrência do desmatamento ocorrido com a expansão agrícola em todo o mundo, de forma majoritária pela transferência do carbono da forma sólida para a forma gasosa, que ocorre por meio da queima da vegetação. Assim, o CO2 é responsável por cerca de 60% do efeito estufa, e sua permanência na atmosfera é considerável, pois permanece por uns 70 anos voando por aí. É preciso citar que o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, que é o órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científicas, ele aponta que existe 90% de certeza que o aumento da temperatura da Terra está sendo causada pela ação do homem, já que muitas atividades humanas liberam uma grande quantidade desses gases que são formadores do efeito estufa. Assim, a camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra, aumentando a temperatura da atmosfera, dos oceanos e ocasionando o chamado aquecimento global. Para exemplificar em números, do início da Revolução Industrial até o presente, a concentração de CO2 na atmosfera saltou de 200 ppm, parte por milhão,
até os atuais 400 ppm. E quais são as consequências deste aquecimento? Bom, vários trabalhos científicos observam que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar, devido ao derretimento das calotas polares, o que pode ocasionar o desaparecimento de ilhas e de cidades litorâneas. Além disso, existem grandes chances de que haja o aumento na frequência de eventos extremos climáticos, como tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevasca, furacões e etc., com graves consequências para populações humanas e para o ecossistema, podendo ocasionar a extinção de muitas espécies de plantas e animais, além, é claro, de trazer enormes prejuízos financeiros. Mas quem são os responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa? De forma primordial, são os países desenvolvidos. Porém, os países em desenvolvimento vêm aumentando consideravelmente suas emissões. Na atualidade, o país que mais emite esses gases é a China, seguido pelos Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil. No caso do Brasil, além da queima dos combustíveis fósseis, o uso do solo e o desmatamento acabam agravando a nossa contribuição para essas emissões. Bom, mas será que existe alguma maneira de alterar essa situação? A resposta é que sim, dentro da nossa realidade individual. Nós podemos reduzir, reaproveitar e reciclar materiais, além de investir em energias renováveis, como a solar, a eólica e a biomassa. Outras medidas são reduzir o desmatamento, conservar e recuperar a vegetação natural. Os governos devem fazer a sua parte, e é a ONU a entidade que faz com que os países criem medidas de reduzir as emissões. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, deixar o like, um comentário e compartilhar. Até mais!